Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula secreta que eu vou contar para vocês qual é o maior erro que cometem ao realizar a inscrição para uma seleção de mestrado. Eu sou a professora Julie Rocha, psicóloga, bacharel em Direito, mestra e doutora em Psicologia, e eu convido você a me acompanhar nessa aula que eu vou desvendar para vocês esse processo seletivo de mestrado. Primeiro, vou contar um pouco a minha história para você entender o que me trouxe até aqui. Lá em 2015, eu realizei uma seleção para mestrado. Estava super empolgada, estudei para a prova, fiz o meu projeto. E aí, durante o andamento da seleção, ao realizar a prova, receber a nota, eu recebi uma nota 7. E vocês vão entender que uma nota 7 não é uma boa nota em uma seleção de mestrado. Então, fiquei com o meu 7 e fui dando sequência a outras etapas. Quando cheguei na etapa da arguição do projeto, eu estava super empolgada e tinha certeza da minha aprovação. Entretanto, quando recebi o resultado, eu fui reprovada, desclassificada da seleção. E eu fiquei 3 minutinhos triste, né? Porque eu tinha me dedicado bastante, era meu sonho estar lá, e fiquei sem entender o que tinha acontecido, tendo em vista que eu tinha feito um projeto com uma ideia muito interessante e eu estava bem empolgada para realizar ele. Com essa reprovação, eu passei a conversar com vários professores meus, tentar entender um pouquinho o que poderia ter acontecido, conversar sobre o processo de seleção, conversei com algumas pessoas que eu conhecia também que estavam em pós-graduação, fui pesquisar, fui ver vídeos, entender o que tinha acontecido. Até que eu entendi que a seleção para mestrado, para doutorado, para pós-graduação, ela tem um passo a passo. E eu comecei a observar alguns padrões que se repetiam nesses processos seletivos. Dessa forma, eu passei a me preparar realmente o ano inteiro para me submeter novamente ao processo seletivo. E dessa vez, o que aconteceu foi incrível. Eu tirei a nota máxima na prova escrita. Lembram que no ano anterior eu tinha cravado com a nota 7, que era o ponto de corte para a seleção. E quando eu fui para a etapa do projeto, para a arguição e para a entrevista, eu consegui obter a nota máxima. E aí eu fiquei muito feliz. E um ponto importante para trazer para vocês. Muitas pessoas me falam que não vão fazer seleção para mestrado porque não possuem um currículo, que não possuem pontuação suficiente para passar no mestrado. E aí o que acontece? Ninguém é reprovado de um processo seletivo pelo currículo. As pessoas que reprovam na etapa do currículo são pessoas que não tiveram uma nota boa na prova e também não tiveram uma nota boa no projeto e na entrevista. E aí o currículo ele acaba desclassificando essa pessoa. Mas quando a gente faz uma seleção para tirar nota máxima na prova e também nota máxima no projeto e na entrevista, não tem como ser desclassificado pelo currículo. É impossível isso acontecer. Então, quando eu tirei a nota máxima na prova e a nota máxima também no projeto, eu fui para a etapa do currículo. Nessa etapa, eu passei do primeiro lugar da seleção para o segundo lugar. Isso porque eu não tinha pontuação no meu currículo. Por quê? Eu não era ainda graduada em psicologia e eu tinha feito uma seleção de mestrado para psicologia, então a pontuação mais alta era para quem tinha graduação em psicologia. Eu também, na época, não tinha nenhuma especialização em psicologia, eu também não tinha nenhuma experiência com pesquisa científica, eu não tinha várias outras pontuações. Então, meu currículo era mais baixo. Eu tinha uma formação em Direito, tinha também especialização em Direito, que pontuava pouquinho e também não tinha a prática de psicóloga. Então, nessa parte também eu estava zerada. Não tinha publicação em revista, não tinha capítulo de livro naquela época. Então, meu currículo era quase zerado. E mesmo assim, consegui ficar no segundo lugar da seleção do mestrado.
Então eu digo a você que quer fazer seleção e acha que não vai poder concorrer de fato por não ter pontuação, não é bem assim. Você conseguindo uma nota muito boa na prova, nota muito boa do projeto, você consegue sim estar no mestrado. Para o doutorado, aí sim, é importante ter pontuação no seu currículo, mas para tanto você vai ter 2 anos durante o seu mestrado para você conseguir ter uma nota muito boa, né? E você conseguir currículo e pontuação para o doutorado, tá? E aí o que aconteceu naquela época? Eu passei e comecei a conversar com vários colegas meus e amigos sobre o passo a passo que eu havia seguido. E olha o que aconteceu. Eles começaram a ser aprovados nos processos seletivos. E então tive a ideia de montar um curso preparatório para mestrado, presencialmente na cidade de Campina Grande, lá no Instituto Afetos. E começamos a fazer esses cursos, essas mentorias, né? Com a pandemia, esses cursos passaram a ser de forma remota e eu comecei a ter contato com alunos de diversas cidades, diversos estados brasileiros. E também, além dos cursos, passei a fazer mentorias individuais. E o resultado, incrível! Pessoas aprovadas em diversas seleções de diversos estados brasileiros e também diversos países. Então, ouvindo esses alunos, né, muitos já vinham para mim com histórico de reprovação anterior. E aí eu passei a entender o que é que tinha acontecido. E também mudei um pouco a minha abordagem nas mentorias e nos cursos. O que acontece? Muitos alunos me procuravam apenas para a correção do projeto. Até hoje, recebo muita mensagem no Instagram pedindo correção do projeto. E eu parei de fazer a correção do projeto. Por quê? As pessoas, elas constroem um projeto baseado no que elas querem pesquisar. Então elas constroem uma ideia linda, maravilhosa que elas querem executar. E aí leva esse projeto para o processo seletivo. E quando chega a etapa da entrevista, elas são desclassificadas, reprovadas daquele processo. Da mesma forma que eu fui em 2015. E aí, qual é o grande erro que elas cometem? É construir o projeto antes de estudar o seu programa de pós-graduação. E desde então, eu parei de receber pessoas para fazer a correção do projeto. Eu só aceito alunos para a correção do projeto que já participaram de algum curso meu, ou de consultoria, ou de mentoria. Porque se você constrói um projeto baseado apenas no que você quer pesquisar, no seu desejo, há uma grande chance de você também ser reprovado na seleção. E aí eu vou contar para vocês o que acontece. Os programas de pós-graduação, eles possuem uma área de concentração. Nos cursos, nas aulas, eu explico para vocês como é que vocês conseguem observar essa área de concentração. Nesses programas, além dessa área de concentração, existem linhas de pesquisa, que são subdivisões dessa área de concentração maior. E nessas linhas de pesquisa é bem especificado do que se trata, do que abarca essa linha de pesquisa. As linhas de pesquisa, elas se dividem também em grupos de pesquisa ou laboratórios de pesquisa, que aí vai afunilar ainda mais o que é pesquisado e o que é estudado. Dessas linhas de pesquisa, nós vamos ter o quê? Professores, orientadores vinculados a essas linhas de pesquisa, a esses programas. E aí o que acontece? Esses professores orientadores, eles vão trazer também, né, no edital, também na página do site, informações sobre os temas que eles pesquisam. Então é importante também que a gente fique atento a isso, além de perspectiva teórica, né? Também de conceitos que eles trabalham, de método de pesquisa que eles utilizam. Então, por esse motivo, eu parei de apenas corrigir o projeto, tendo em vista que muitos alunos com projetos interessantes, robustos, eles eram desclassificados,
pois eles não estavam de forma adequada relacionados àquele programa de pós-graduação. E aí eu comecei a construir e especificar, detalhar melhor quais são as tarefinhas de casa, o passo a passo que o aluno precisa realizar para conseguir fazer um projeto pertinente e adequado àquele programa de mestrado. E assim a gente consegue obter a nota 10 nesse projeto. E outro ponto muito importante, não só com relação ao seu projeto de pesquisa, mas também com relação à etapa da arguição e da entrevista do seu projeto. Por quê? Se eu deixo o meu projeto bem perfeito, maravilhoso, né, sem nenhuma arestinha, sem nada aberto, a banca ela não vai trazer tantas perguntas específicas, né? E geralmente o aluno, quando ele está nessa etapa da arguição, ele pode ter um pouco mais de ansiedade e ficar um pouco nervoso. Então, quando eu consigo fechar possíveis lacunas no meu projeto, visando a nota 10, eu já estou um passo lá na frente também na etapa da arguição do meu projeto. Então, o processo seletivo, ele é composto por várias etapas que a gente tem que buscar o quê? A excelência nessas etapas. E a gente busca a excelência conseguindo nota 10 na nossa prova, nota 10 no projeto, na arguição, tá? E também, né, falei com vocês um pouco sobre a escolha, sobre essa ideia do projeto, mas também é importante saber como montar e organizar o currículo, como estudar para uma prova. Lembram que eu tirei nota 7 e eu falei que nota 7 não é uma nota boa, não é uma nota bacana. O ideal é mirar no 10. Se tirar um 9, 9,5, ótimo. Só que também existe uma forma específica para a gente tirar uma nota máxima e conseguir muito destaque na prova. Porque em vários programas você só passa para a etapa seguinte do projeto, da entrevista, quando você consegue já passar na etapa da prova. Então é bem importante a gente conseguir também realizar uma nota de excelência nessa prova. E então, né, surgiu a ideia de montar para vocês um curso específico sobre seleção do mestrado, que é o nosso curso A Prova Mestre. E na Prova Mestre você vai aprender passo a passo como você se preparar para uma seleção de mestrado. E vocês também, né, vão ganhar de brinde o curso 21 dias para escrita do seu projeto de pesquisa, que é um super desafio que eu organizei 21 dias dizendo exatamente o passo a passo que você deve seguir a cada dia para escrever o seu projeto. Isso surgiu de uma necessidade dos meus alunos, que faziam curso, participavam da mentoria, mas que tinham dificuldade de saber como começar. Júlia, eu faço o que hoje? Eu faço o que amanhã? Então, organizei o passo de 21 dias para você escrever o seu projeto. Mas você pode ir no seu tempo. Pode escrever em 2 meses, em 1 mês, em 1 semana. Então, você determina. Eu considero uma quantidade ideal de tempo para se preparar com tranquilidade 2 meses, mas já tive casos de alunos que conseguiram nota 10 do projeto e usaram apenas o final de semana para conquistar essa aprovação e escrever um projeto de excelência. Então, se quer participar com a gente, clica e já garante agora, além dos seus brindes, também um curso inédito sobre a escrita do seu artigo científico com o professor Leonardo Calu. Então, alegria estar com vocês. Clica aqui agora e se inscreve e vamos juntos, que eu vou te ajudar a conseguir aprovação no mestrado dos seus sonhos ainda esse ano. Clica e te aguardo na aula.